A gente mostrar tudo isso com muito molho, muita manteiga, né, doutor? Isso. Estou aqui com o doutor para falar sobre as doenças do coração. Tava gostoso, parecia gostoso. Né? Tava bem gostoso. E como a gente deve se cuidar? Antes do doutor falar, deixa eu passar dados para vocês. Mais de 17 milhões de pessoas no mundo morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, que relata também que no Brasil o número de mortos chega a 360 mil por ano. E hoje é o Dia Mundial do Coração, por isso a gente convidou o doutor, que é médico cardiologista, entende tudo desse assunto, é o doutor Luiz Eduardo da Rocha Silveira. Boa tarde, agora de verdade. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Tudo bem? E aí, o que a gente faz para cuidar do coração? Flávia, meu Deus do céu, se tivesse uma formulazinha mágica, uma coisa só, nosso trabalho aqui seria bem fácil, né? Mas infelizmente é uma série de coisas, é um conjunto inteiro de hábitos de vida, de comportamentos que a gente tenta repetir no dia a dia e isso que vai causar um caminho para a gente ter mais ou menos saúde cardiovascular e das artérias e do corpo de uma forma geral. Tem alguma idade assim que a nossa preocupação deve ser maior com essa questão das doenças do coração? Então, como é uma doença crônica de evolução arrastada, a preocupação deve começar desde a infância, né? Porque o hábito que uma pessoa adulta vai ter, ela vai adquirir desde a infância e adolescência. Então, hoje em dia a gente está vendo o aumento de obesidade infantil, sedentarismo infantil, então isso tudo vai acarretar um número maior de cardiopatas no futuro. Então, a preocupação, eu acho que no Brasil, principalmente, e no mundo ocidental, que a gente está sempre com esse aumento expressivo do número de diabetes e obesidade, a gente devia focar muito nas crianças hoje em dia, porque o adulto que já está ali com seus 50 anos, muito sobrepeso, ele já tem um hábito tão arraigado que é muito difícil ele mudar. A gente força, a gente recomenda, mas é muito mais fácil a gente mudar com as crianças e adolescentes. E aquilo que a gente estava comentando no intervalo, e a gente tem responsabilidade nisso, né, doutor? Com certeza. Porque é o exemplo, a criança, o adolescente segue o que você faz. Se você não come salada, se você não inclui a alimentação saudável no seu dia a dia, provavelmente vai ser difícil o seu filho fazer diferente. A atitude é o maior exemplo, né? Às vezes a gente fala alguma coisa com a criança, ela escuta um pouquinho, mas quando ela vê a gente fazendo, ela vai tentar repetir. Principalmente desde pequenininha, né? Então, quanto mais cedo a gente mostrar para eles o que faz bem para o nosso organismo, como é ter um pouco de mais de saúde através de alimentos naturais, fruta, legume, verdura, isso vai ficar mais fixo na mente dela e ela vai levar isso para o resto da vida dela. E quando a gente fala de doenças do coração, quais são as mais comuns? Então, a hipertensão, né? Sempre disparada, né? Pressão alta. Pressão alta, né? Hipertensão arterial e aumentando grandemente o diabetes, que é uma influência extremamente nociva para as artérias, que vai ocasionar entupimento das artérias do coração, do cérebro, e o colesterol alto, né? São os três, é o tripé do diabo que a gente fala, né? Hipertensão, diabetes e dislipidemia. E essas doenças do coração, elas têm, assim, sintomas específicos? É algo, assim, que me causa dor? É algo que eu consigo visualizar e acende o alerta para eu procurar um médico? Muitas pessoas vão ter dor, né? Mas nem todo mundo vai ter. Não é um sintoma que é específico para todos. Então, por exemplo, o paciente chega na consulta falando que sente uma dor no peito, que está apertando, que está ardendo, quando ele caminha, sobe um morrinho. E isso é muito típico de uma artéria entupida no coração. Fala, doutor, quando eu subo o morro, meu peito arde, está parecendo um aperto. Aí eu paro, alivia. Praticamente, assim, ó, a probabilidade de ser uma doença de uma artéria entupida no coração é imensa. O doutor deixou muita gente preocupada agora, tenho certeza. Só que o problema é que às vezes as pessoas confundem. Às vezes falam, eu tenho uma dor no peito, mas é uma fisgada. Não, eu sinto até um aperto, mas é de noite quando eu estou deitado. Quando eu ando, eu não sinto. Então tem alguns sintomas específicos. Tem que procurar ajuda mesmo, agora, né? por exemplo, vou dar um exemplo. Esse sintoma de artéria entupida, que você sente a dor no peito, é quando a artéria tem um entupimento acima de 70%. Então, quando a pessoa vai tendo, né, pressão alta, colesterol, a artéria vai entupindo aos pouquinhos, ele vai tendo esse sintoma que vai progredindo. Agora, a metade dos infartos hoje em dia acontece em pessoas que não têm artéria com 70% de entupimento. Essa pessoa tem uma placa ali que tem 20%, 30% de entupimento, só que é uma placa frágil. Essa placa se rompe, o sangue coagula e esses 20% viram 100% imediatamente porque as plaquetas agregam, aí vira um infarto agudo do miocárdio. Então a pessoa não sente nada, corre, joga futebol, anda de bicicleta 200 km, não sente nada. Quando a placa se rompe, ela tem um infarto. Esse que é o nosso desafio, tentar identificar quem tem mais risco de ter talvez essa placa e a gente intervir para abaixar o colesterol, afinar o sangue, vamos dizer assim, com AS, reduzir pressão. Então o nosso desafio, essas pessoas que chegam no consultório dizendo que sente a dor no peito quando anda,
ótimo pra gente. A gente adora, faz o teste de esteira, faz o eco, faz o exame, identificou, resolveu. O que não sente nada é o maior desafio. Problema, né? Doutor, essa questão do infarto que o doutor está comentando agora, quando a pessoa vai ter um infarto, tem alguns que são fulminantes, Sim. né? Não tem o que fazer, mas qual é o sinal mais comum, assim? Dor no peito e, às vezes, falta de ar, cansaço, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma vida praticamente normal e, de uma hora para outra, ela começa a sentir um cansaço que ela não sentia antes. Então, ela vai fazer a mesma atividade, nossa, um cansaço que eu não tinha, e isso pode ser. Agora, cansaço é vago, né? A pessoa com anemia tem cansaço, problema de tireoide tem cansaço, problema de pulmão tem cansaço. Então, não é só o cansaço, é um conjunto. Então, se a pessoa está lá, tem pressão, tem colesterol, a glicose está alterada, está acima do peso, está sentindo um cansaço, a gente vai juntando os pontos no nosso score de risco ali, e isso aí já leva a gente a começar a fazer mais exames para identificar esse paciente. E quem tem histórico familiar de doenças cardiovasculares deve se preocupar mais? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, eu falo para todos os meus pacientes assim, pressão a gente reduz, colesterol a gente reduz, a genética a gente não tem como mudar. Parente a gente não troca. Parente não troca. Então, se você tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que tiveram uma doença cardíaca, principalmente em idade precoce, 40, 50, 55 anos, o risco dessa pessoa ter é muito maior. Então, ela tem que se precaver mais, tem que fazer exames preventivos bem antes. Nosso tempo terminou, mas antes eu quero que o doutor dê um alerta para quem fuma e para quem bebe, assim, demais, né, em excesso, o prejuízo que isso traz para o coração. Então, na verdade, qualquer veneno que você coloca dentro do seu organismo, ele vai se repercutir de uma forma negativa, né? Então, seja cigarro, álcool, drogas, toxinas alimentares, poluição, estresse, nervosismo, tudo isso vai Como se que a gente tira o transparecer. estresse, doutor? Aí é uma questão de autoconhecimento e a gente evitar alguns gatilhos que levam, né? Então, cada um tem que trilhar o seu caminho, né? Eu trilhei o meu, eu saí do grande centro, eu fui morar um pouco mais afastado, eu moro no interior, moro num sítio, então isso para mim foi uma coisa maravilhosa em redução de estresse, redução de poluição. Para mim, minha vida funcionou desse jeito. Então, cada um tem que trilhar o seu caminho. A gente tem que se encontrar. Então, tudo que é poluição, tudo que é toxina que a gente põe para dentro, vai se repercutir negativamente no nosso organismo. Estou passada. Obrigada, doutor, Obrigado, pela informação, Flávia. pela contribuição que o senhor trouxe hoje aqui para o nosso público. Nossa, obrigado e que todo mundo se cuide, quanto mais natural, tá? Coisas naturais, alimentação natural, viver mais naturalmente, caminhar ao ar livre, isso tudo traz muito mais saúde para a gente.